TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, está no ar o programa Com a Palavra, edição especial do final de 2019, com um balanço das atividades dos vereadores da Câmara Municipal de Natal. Neste programa, o nosso convidado é o vereador Ney Lopes Júnior, que na Câmara Municipal de Natal preside a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador, seja bem-vindo ao Com a Palavra. Olá, Larissa, é um prazer muito grande estar aqui com você mais uma vez no programa Com a Palavra o Vereador. Estou inteiramente à disposição para que nós possamos bater um papo, né, de uma forma informal, mais séria, sobre o balanço desse ano legislativo de 2019 na Câmara dos Vereadores. Vereador, como eu falei no início, o senhor preside a Comissão de Legislação e Justiça na Câmara Municipal. Como é que o senhor avalia esse ano de atividades? Eu avalio de forma extremamente positiva. Os colegas vereadores, a imprensa, costuma dizer que a Comissão de Justiça é a comissão mais importante do Poder Legislativo. Eu, como presidente, eu prefiro não usar, né, esse termo de ser a mais importante para não desmerecer as demais. Apenas a Comissão de Justiça, ela é a comissão que recebe qualquer proposição legislativa que seja objeto de apreciação dos vereadores. Desde um projeto de lei, um projeto de decreto legislativo, um projeto de resolução, um projeto de lei complementar, seja um título de cidadão natalense, qualquer que seja a proposição, ela tem que passar obrigatoriamente pela Comissão de Justiça, para que a Comissão de Justiça se pronuncie sobre a legalidade e a inconstitucionalidade da lei. Porque não adianta um projeto ter um andamento, um trâmite legislativo na casa, né, ser aprovado e depois ser objeto de um ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, onde o Tribunal de Justiça vem anular a lei. Então, justamente para evitar esse tipo de ADIM, é que nós já fazemos este estudo prévio e essa triagem na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final na Câmara Municipal. E a comissão zerou a pauta este ano? Zerou a pauta. Nós não temos sequer um requerimento a ser votado, votamos todos os projetos de lei ordinária, decreto legislativo, tudo que tinha para ser votado, eu na condição de presidente, junto com meus colegas que fazem parte da comissão, zeramos completamente a pauta e 2020 começará com novos projetos que serão dados entradas, porque este ano a Comissão de Justiça, através de um trabalho bem desenvolvido, nós conseguimos aprovar e desaprovar, né, de acordo com o projeto, mas nós conseguimos zerar a pauta de uma forma bastante responsável, né, tentando até salvar da inconstitucionalidade alguns projetos que foram apresentados de boa fé, mas que tinham impedimentos legais. Então, nós tentamos até apresentar emendas, por exemplo, sim, para salvar aquele projeto de um colega, né, que a princípio era inconstitucional, mas que nós, apresentando determinadas emendas, tornava-o constitucional e permitia que ele tramitasse na casa e fosse votado em plenário com apreciação dos vereadores. Vereador, agora falando da produção legislativa do seu mandato, é uma produção pujante realmente, com mais de 50 leis, não é isso? Nesse mandato que o senhor já tem sancionadas através de iniciativas da sua atuação parlamentar e 5 delas aqui que passaram a entrar em vigor
em 2019. Como é que o senhor avalia também essa atuação parlamentar, né? Quais são os focos do seu mandato ao propor esses projetos que viraram lei? Eu não digo isso com vaidade. Eu digo isso com a certeza do dever cumprido. Nós, vereadores, nós fomos eleitos para trabalhar pela população. Cada vereador tem sua área de atuação. Uns atuam mais na saúde, outros atuam mais na educação, né? E assim sucessivamente. Cada um sempre pende mais para um lado, 2 ou 3. E eu, aqui na Câmara Municipal, consegui aprovar 53 leis, que é considerado um recorde. Em toda a existência da Câmara Municipal, é considerado um recorde de um vereador aprovar e colocar em vigor 53 leis, né? Dentre elas, eu destacaria leis direcionadas aos idosos, leis direcionadas a deficientes portadores de necessidades especiais, leis voltadas para o consumidor, que é a minha grande bandeira, né? A minha grande defesa, em defesa do consumidor. Eu que já fui diretor-geral do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, já fui diretor-geral do PROCON do Estado do Rio Grande do Norte e sou um advogado especialista em direito do consumidor. Então, também tenho, né, vários projetos já aprovados em defesa do consumidor, dentre outros projetos que promovem a inclusão social. Isso me preocupa bastante. Né? Nós temos aí, se nós fôssemos conversar aqui e falar sobre a inclusão social, eu acho que nós passaríamos bastante do tempo. Falando em inclusão social, né? Uma dessas leis que trata de inclusão social diz respeito aos idosos, como o senhor falou, que tem essa atuação, em que o senhor propôs a reserva de 5% de vagas de estágio para idosos. É preciso dar mais espaço para as pessoas que passaram aí dos 60 anos, precisam ser recolocadas no mercado de trabalho? Com certeza. Diante de tanto desemprego, né, e não somente dos idosos, até de pessoas mais jovens, mas sobretudo dos idosos, existem diversas formas, né, de você tentar se salvar, levar o pão nosso de cada dia para casa. E existem muitos idosos que optaram por ingressar novamente na faculdade e buscar exercer uma nova profissão. Só que muitas universidades em Natal e no Rio Grande do Norte, elas requerem, né, um estágio obrigatório para a conclusão do curso. E pela idade, as empresas privadas, eu diria 99% das empresas privadas, negam este estágio de pessoas idosas justamente pela idade. E a Prefeitura de Natal, ela oferece estágios para as mais diversas idades. Então, baseados em estudos, muitas pessoas podem dizer, 5%? Sim, 5%, que representa, dentro do número de estágios que existe na Prefeitura, é um número bastante razoável, né, para as pessoas idosas que buscam uma oportunidade de estágio na Prefeitura de Natal do Poder Público. Então, eu apresentei esse projeto para beneficiar estas pessoas idosas, para que elas possam se formar e exercer dignamente as suas profissões como qualquer outra pessoa mais jovem e que tem todas as condições e habilidades de trabalhar normalmente. Vereador, agora falando também de inclusão, mas no que diz respeito ao direito ao lazer, à cultura, o senhor também é o autor de uma lei que determina a reserva de espaços para pessoas com deficiências em eventos culturais, em eventos esportivos. O que é que motivou essa iniciativa? Essa iniciativa, muitos dos meus projetos de lei, eu imagino, eu escrevo esses projetos de lei observando a realidade, observando o dia a dia. O que eu vejo, ontem mesmo, sim, não vai dar tempo eu contar aqui, mas ontem mesmo teve um absurdo que aconteceu no shopping, que eu até peguei, tive que fazer uma argumentação jurídica com o gerente para ele respeitar
os idosos que estavam passando por uma situação em que a empresa estava errada, mas isso aí é outro assunto, né? Eu estou dizendo isso porque eu vivo, né, no dia a dia, eu crio projetos. E esse projeto ele foi fruto de uma observação que eu tive em um dos teatros da nossa cidade, de que os deficientes físicos, os portadores de necessidades especiais, que desejam assistir a um espetáculo, seja uma peça teatral, seja um show, seja uma palestra, eles ficam num lugar reservado, mas num lugar reservado absolutamente escanteado, que mal tem acesso ao palco, que não dá para ver, assistir direito aquilo que está acontecendo no palco. Então, a lei ela é igual para todos. Isso é um princípio básico do direito, que a lei é igual para todos. Então, eu apresentei este projeto de lei, onde todos os setores de locais que promovem eventos culturais e esportivos no município de Natal, todos os setores devem ter obrigatoriamente espaços reservados para cadeirantes, pessoas deficientes, pessoas com necessidades especiais. Por exemplo, tem teatro em Natal que vende o setor A, que é o melhor setor B, setor C, setor D. Hoje o deficiente não tem acesso a esses setores. Então, com esta lei, aquele cadeirante, vamos dizer assim, que desejar assistir no setor A, ele vai passar a ter o direito de assistir no setor A. E não ficar confinado, digamos assim, num espaço, eu diria, sendo humilhado, porque é o que acontece, na verdade. Ter o direito, exercer o direito de escolha dele, né? Como qualquer pessoa também, quando vai comprar um ingresso, também faz essa escolha, não é isso, vereador? Exatamente. E agora, mudando de assunto, mas para falar também de uma lei de grande importância aqui em Natal, que diz respeito à exigência de relatórios de manutenção de estruturas como pontes e viadutos. Essa foi uma discussão que mobilizou aí especialmente o início do primeiro semestre desse ano em Natal. Aconteceram algumas audiências públicas também na Câmara Municipal, preocupados especialmente, por exemplo, com a situação da ponte de Igapó, que há muitos anos não passava por uma reforma e que, felizmente, após até esses debates, o DENIT, né, em parceria com o DR, iniciou essa recuperação, vereador. O senhor acha que é importante que o poder público faça esse tipo de prestação de contas, não em relação apenas a investimentos, mas em relação a esse cuidado com a manutenção? É importante não, ele é fundamental. Muitas pessoas pensam que eu apresentei esse projeto em virtude do que aconteceu em Brumadinho, em Minas Gerais, e em virtude do que aconteceu na ponte de Igapó. Esse meu projeto foi dado entrada bem antes desses dois eventos que causam preocupação à população. Quando eu dei entrada nesse projeto, foi justamente com o intuito de que desastres semelhantes a estes, né, não viessem a acontecer mais na cidade de Natal. Né, que os órgãos, sejam eles estaduais, sejam eles federais, possam estar sempre verificando pontes, viadutos, passarelas. Aí eu recebi, numa discussão no plenário, para aprovação da lei, um colega vereador levantou, mas isso é uma responsabilidade do DENIT, que é um órgão federal. Eu disse, pode até ser. Eu sei que é uma responsabilidade do DENIT, mas tudo que diz respeito a Natal, diz respeito à Prefeitura de Natal e à Câmara Municipal de Natal. Se a Prefeitura não tem competência para fazer essa fiscalização, que vá até o DENIT e cobre que esses relatórios passem a ser feitos no município de Natal. Que chame a autoridade competente e faça. O que não pode é a cidade ficar entregue às baratas, a população correndo riscos, né, altíssimos. Né, isso acontece muito na zona norte de Natal. Né, você tem assim, pequenos riachos
pequenas pontes, né, que passam por um risco, não precisa nem passar carro, pessoa a pé mesmo. Né? Então, além de eu entender que as obras municipais, sim, é competência da prefeitura. E as outras que não forem, chama os órgãos competentes que existem para isso, sim, para entregar à prefeitura de uma forma, de uma maneira formal, e a prefeitura repassar, colocar no portal da transparência, dirigir a Secretaria de Obras, enviar para a Câmara de Vereadores e divulgar para a população. É um serviço social de grande valia para a população. Não é algo que chame a atenção, não é algo que a população esteja interessada, mas é algo importante para a cidade. Né? Eu não fiz esse projeto para aparecer, eu não fiz esse projeto para estar em manchetes de jornais. Eu fiz esse projeto porque ele é realmente importante para a segurança dos natalenses. Vereador, a gente está aqui falando muito da sua produção legislativa, sua atuação como vereador dentro da Câmara Municipal, dentro do gabinete, dentro do plenário. Mas o que algumas pessoas podem não conhecer, né, um outro lado também da sua atuação parlamentar, é de estar junto às comunidades. O senhor tem um projeto que chama Gabinete nas Comunidades, que percorreu aí algumas também ao longo de 2019. É importante estabelecer esse contato mais direto com a população? É fundamental, Larissa. A Constituição Federal, ela estabelece que cabe ao Poder Legislativo legislar, fazer leis e fiscalizar o Poder Executivo. Mas o trabalho do parlamentar, seja ele que nível for, no meu caso, vereador, ele vai muito além disso. Né? Tem pessoas que não têm o vale transporte para vir até a Câmara conversar com o vereador. As necessidades só se acredita vendo as pessoas passando fome, as pessoas morrendo de fome, as ruas completamente alagadas, as casas destruídas, pessoas vivendo em estado de extrema pobreza, né? E essas pessoas precisam de ajuda, precisam de apoio, seja lá quem for, elas precisam de um apoio, seja de uma ONG, seja de uma instituição, ou seja, de um vereador, de um deputado. Então, eu estabeleci o gabinete nas comunidades. Eu levo uma vez por mês o gabinete nas comunidades, com toda a minha estrutura, né, tudo voluntário, não faço uso de dinheiro público, é tudo voluntário. Que tipo de atendimento, assim, o senhor leva nesse projeto? É mais para ouvir a população, enfim, para ouvir as sugestões que o senhor possa vir a transformar em projetos aqui na Câmara, em requerimentos, ou também algum tipo de serviço? Não, no gabinete das comunidades nós apresentamos muitos serviços. Nós levamos 2, 3 advogados, nós levamos 2, 3 médicos, sim, nós levamos nutricionistas, nós levamos enfermeiras, nós levamos psicólogas, né? Nós levamos o Espaço Kids, enquanto os pais estão se consultando, as crianças ficam brincando com palhaços e tal, tem um espaço reservado para a criança, e o atendimento e as demandas são muito altas. Né? Muitas vezes, no caso do direito, por exemplo, a pessoa procura um advogado, ou muitas vezes me pergunta por saber que eu sou advogado, eu já posso resolver no momento, dando as orientações necessárias. Quando a pessoa depende de pegar um documento, de ter que vir à Câmara, eu mesmo recebo no meu gabinete, dou meu cartão, dou os horários que a pessoa pode me encontrar, e essa pessoa vem ao gabinete e nós resolvemos, ou pelo menos buscamos resolver os problemas o problema que ela apresentou. Então, o gabinete nas comunidades é um grande serviço social prestado, repito, uma vez por mês, de forma voluntária. Os médicos, por exemplo, são amigos, né, que se dispõem a fazer esse trabalho
junto comigo, outros profissionais também são pessoas amigas. Toda a estrutura ela não envolve dinheiro público, né, são recursos próprios, e que eu não tenho a menor dúvida que até não é pelo fato de ser vereador, é uma questão humana, né? Eu vejo por esse lado. Quando eu vejo a situação que aquelas pessoas se encontram, eu realizo aquelas atividades, não por ser vereador, mas por uma questão humana, de poder ajudar ao próximo que tanto necessita e cada vez mais precisará mais. E eu espero que cada vez mais eu também possa ajudar mais as pessoas que mais precisam. Vereador, e até desse contato também direto que o senhor tem com a população através desse projeto do seu mandato, também foram daí, a gente pode dizer, que surgiram as emendas que o senhor apresentou na lei orçamentária anual desse ano? Sim, as emendas... Aliás, para 2020 agora, né? Sim, as emendas que eu apresentei foram 15 emendas, né? Eu apresentei, vou resumir, porque 15 emendas são muitas emendas. Eu apresentei emendas para o fomento ao turismo, que eu não tem quem tire da minha cabeça. De Natal ter a principal atividade econômica, o turismo, né? De ser uma cidade belíssima e ver a cidade como está, né? Até por falta de um plano diretor que permita que a cidade cresça. Abrindo aspas, parênteses aqui, o plano diretor será o grande definidor do futuro da nossa cidade. Não será o político A, o político B, a instituição A, a instituição C. Será a votação do plano diretor que vai permitir o crescimento da cidade de Natal. Bem, apresentei emendas para a incrementação do turismo, apresentei emendas para o almoço solidário, que está previsto no PPA da prefeitura, mas que eu olhei na Lua e não tinha R$1 destinado para este almoço, para esse projeto. Né? Então, eu destinei, se eu não me engano, foi R$300 mil para que a prefeitura possa reativar esse projeto e possa voltar a fornecer alimentos, né? Café da manhã, almoço e jantar, por apenas R$1, que é o preço que se cobrou quando esse programa estava em funcionamento. Então, eu acho, mais uma vez, né, reforçando o que eu já tinha dito, que é uma emenda importante, né, para as pessoas que precisam de comer. Outros projetos, outra emenda que eu apresentei, foram emendas de recuperação de praças, de recuperação de quadras esportivas. Sim. Aí muitas pessoas, sempre tem alguém que critica, né? Mas área de infraestrutura, né? Mas sempre tem alguém que critica. Mas critica, eu digo assim, no plenário sempre tem um vereador ou outro que critica, mas é normal, faz parte da democracia. Eu apresentei essa da quadra esportiva, que a quadra esportiva, ela não é somente para criança bater bola. A quadra esportiva, ela tem um efeito social imenso. A quadra esportiva, primeiro, tira a criança do mundo da ilegalidade. Se a criança não tiver em determinados bairros, se ela não tiver uma quadra de esporte para jogar e se divertir, certamente ela vai seguir outros caminhos que não os caminhos da legalidade. E é muito importante realmente ter esse espaço, como o senhor está colocando aí, porque também muitas vezes até as próprias escolas municipais não dispõem de uma área de lazer, de uma área esportiva para que as crianças possam ter essa prática, né? E é importante que a comunidade, o bairro onde elas moram, tenha esse espaço. Exatamente. Tem também o lado da cultura, na própria quadra esportiva. Tem muitos clubes de idosos, não tem espaço para que as pessoas idosas pratiquem danças, que elas gostam muito, pratiquem ginásticas, né? Falta em muitos bairros
essa estrutura. E uma quadra esportiva, ela é multifuncional, né? Ela não é apenas uma brincadeira de jogar bola. Ela contribui de uma forma muito importante para o desenvolvimento social do jovem até o mais idoso. E no mais, eu diria, para resumir, foram emendas de ruas e avenidas que me foram pedidas, solicitadas por cidadãos que moram em situação de absoluta calamidade. Tem gente que mora em Ponta Negra e me ligou um dia desse, mandou um filme, filmou, né, a imagem dela, a casa dela, sendo absolutamente destruída. O fogão no meio da rua, a televisão no meio da rua, a cama no meio da rua, não sobrou nada da casa dela. Eu tive que ligar de urgência, me comovi com a situação, porque eu vi o que ela filmou. E é uma realidade que muitas famílias enfrentam, né, a cada chuva. E aqui em Idade, já que o sistema de drenagem realmente não comporta, muitas áreas ainda não tem também. Exatamente. Então, eu destinei emendas para que as ruas que estiverem nestas condições de absoluta calamidade, que possam vir a trazer qualquer risco de vida à população, que essas ruas sejam construídas, reconstruídas e se mantenham de uma forma em que a população possa viver com tranquilidade com suas famílias. Vereador, a gente está se encaminhando aqui para o fim do nosso programa, mas antes de encerrar, não poderia deixar de questionar o senhor sobre a participação como representante da Câmara Municipal no Conselho Gestor do plano diretor da cidade, né, desse processo de revisão. O plano ele só vai ser enviado para a Câmara Municipal em fevereiro de 2020, né, desse novo ano. E o senhor, como representante da Câmara, como é que tem acompanhado esse processo de organização antes dessa minuta ser enviada para casa? Eu tive a satisfação de ter sido indicado um representante da Câmara, do núcleo gestor, que discute o plano diretor. O plano diretor, ele assim, a população precisa saber ainda muito mais do que significa o plano diretor. O plano diretor é a redenção do município de Natal. É o desenvolvimento econômico, é o desenvolvimento social, é a retomada pujante do nosso turismo, é a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? O plano diretor é o que rege a cidade, né? É o que se diz o que é permitido e o que não é permitido. Então, eu tenho participado de inúmeras reuniões sobre isso, vejo alguns debates, não acredito, isso é uma percepção minha, que ele seja aprovado tão rapidamente, desejo que seja, vou lutar para isso, para que seja, mas acredito que ele não será aprovado tão rapidamente, porque o plano diretor, ele vai chegar à Câmara, obrigatoriamente ele vai passar pela Comissão de Justiça, obrigatoriamente ele vai passar pela Comissão de Finanças, obrigatoriamente ele vai passar pela Comissão de Planejamento Urbano. Sem falar que os vereadores poderão apresentar emendas, sim, né, e estas emendas serão revistas, sem falar que determinado segmento da sociedade, seja a construção civil, seja o ambientalista, seja o setor cultural, seja ele qual for, possa solicitar uma audiência pública, o que com isso vai atrasando, né, o processo do plano diretor, até depois de passar por todas essas comissões, o projeto ainda passará por primeira discussão, primeira votação, segunda discussão, segunda votação, podendo ainda serem apresentadas emendas. E se forem apresentadas emendas e não tiverem regime de urgência, essas emendas voltarão para todas essas comissões para uma reanálise e aí sim a votação final e a sanção ou veto por parte do prefeito Álvaro Dias. Certo, então é realmente um processo muito criterioso, mas como o senhor falou,
muito importante para a cidade, vereador. Então a gente fica aí com essa expectativa para iniciar, né, essas discussões a partir do mês de fevereiro. Eu agradeço a sua participação aqui no programa Com a Palavra e também deixo ainda nossos canais abertos para que o senhor divulgue aí suas redes sociais, né, como é que a população também pode entrar em contato com o seu mandato. Eu que agradeço, Clarice, a você, parabenizo a todos que fazem a TV Câmara, esse brilhante trabalho que vocês desenvolvem, profissionais altamente qualificados que cobrem as atividades da Câmara Municipal. Eu queria deixar as minhas redes sociais, que sou eu mesmo que respondo. Tem muita gente que pensa que é assessor, né? Mas sou eu mesmo que respondo. O meu Instagram é Ney Lopes Júnior, vereador, Ney com Y, Lopes com S, JR, vereador. Esse é o Instagram, @ Ney Lopes Júnior, vereador. E no Facebook, basta digitar Ney Lopes Júnior, que já aparece imediatamente. E eu forneço ainda o meu WhatsApp pessoal, Sim. que eu respondo, né, as pessoas que me questionam. Agora sim, eu sou verdadeiro. Comigo é sim, sim, não, não, ou pode ou não pode. Eu não fico enrolando as pessoas, dizendo que vou conseguir, que vou ver. Não, se eu já sei que não posso, eu já digo que não posso. Mas que respondo, eu respondo. Então, o meu celular, o meu WhatsApp pessoal é o 98805 5555. Vou repetir, 98805 5555. No mais, desejar a todos vocês, né, um ano novo, um 2020, com muita saúde, com muita paz e que muitos sonhos sejam realizados no ano de 2020. Para todos nós, para o senhor também. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E essa edição do Com a Palavra fica por aqui. A você de casa, obrigada pela companhia. Mas eu faço um convite para você continuar ligado na nossa programação, que tem muitas novidades na área cultural da nossa cidade e também assuntos pertinentes que Natal precisa sempre rememorar, principalmente em relação à própria história. Então fica ligado ainda na programação da TV Câmara. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.